amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. WhyTech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. ITCore, soluções inteligentes em cloud para a sua empresa. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. E eu quero aproveitar para te convidar para seguir o Pausa na Programação e o MVP Conf em todas as redes sociais. E se conectar com a gente também através de todas as plataformas de streaming. Nós estamos em todas. E hoje é um episódio super especial. A gente vai começar a falar sobre o MVP Conf. O programa de hoje é uma série de podcasts especiais que o Pausa na Programação, em parceria com o MVP Conf, apresenta para vocês. O MVP Conf é um dos maiores eventos de tecnologia, reunindo desde 2018 milhares de pessoas. Nossa missão é transformar vidas por meio do conhecimento. 100% da renda da venda dos ingressos é doada para instituições sem fins lucrativos. Esse ano, o nosso encontro é no segundo semestre. Fique ligado nas nossas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber 3 especialistas daquele naipe assim que a gente fala, eu não tenho roupa para vestir, sou eu hoje. Eu tenho a honra de apresentar para vocês Letícia Nicole, MVP de Developers Technology, Tiago Tartari, MVP de Developer Technologies e Emanuel Brandão, MVP Alumni. Quem não conhece o Brandão? Todo mundo conhece o Brandão? E eu quero começar, Brandão, te perguntando o que mais te marcou nas edições do MVP Conf? Eu acho que MVP Conf é um evento que você busca aprender coisas com pessoas que estão ali muito dispostas a ensinar, né? Eu acho que todo mundo que palestra lá, rever amigos, né? Pessoas que você trabalhou. E é um evento super interessante porque tem um foco e é gigantesco, né? Então, você pode ver qualquer coisa ali. Desde desenvolvimento, dados, AI e por aí vai. Você recomenda, então, que as pessoas participem? Claro. Claro, estamos aqui para isso, né? Bacana. Hoje nós vamos falar sobre SRE. E eu vou abrir aqui com vocês perguntando, SRE é uma iniciativa que geralmente nasce nos times técnicos, né? E como é que isso como é que a gente convence os executivos da necessidade de ter isso dentro do projeto? Quem começa? Posso começar. É muito comum iniciativas de SRE começar de times técnicos. Justamente para quê? Puxa, eu preciso entender, eu preciso analisar sobre um aspecto técnico, se a aplicação está respondendo bem, se a aplicação não está respondendo bem, quais os eventuais problemas que estão acontecendo. Então, acontece muito mais de baixo para cima, vindo do técnico para cima, do que de fato vindo como uma iniciativa executiva. E aí a gente cai naquele cenário. Puxa, a aplicação está respondendo bem? A aplicação está com erro? O meu Kubernetes está ok e os pods estão ok, por exemplo? Então, por isso que eu falo que muitas vezes vem da iniciativa técnica. Eu tendo a pensar que, sabe mais ou menos o metrô? Né? Quando eu conecto estação A com estação B, tenho iniciativa de executivos e iniciativa técnica. E eu preciso conectar os dois. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu não sei o que vocês acham. Sim. Não, eu concordo também. Acho que o padrão mais conhecido é acabar vindo pela engenharia, né? A necessidade ali de realmente incentivar essa cultura, né? Porque acho que vai muito além do que só um cargo, né? Acho que tem um estereótipo ali de que é só focado em DevOps, mas acho que vai muito além disso, né? Do quanto a gente acaba levando isso para o negócio.
Mas acaba sendo um desafio realmente, né? Acho que na maior parte das empresas, de como a gente consegue levar o valor e entender o impacto disso para os executivos, para o negócio, e não só realmente algo específico da engenharia ali em si, né? Mas, enfim, minha opinião também. Se a gente olhar no passado, né, o monitoramento é muito relacionado a SRE em algum momento. E acho que dali que sai o técnico, né? Então, preciso monitorar. Então, hoje eu preciso de SRE, né? Então, virou a palavra da moda para você dizer que faz monitoramento. Mas ele tem outros aspectos, né? É aquela coisa que engoliu o conceito antigo, né? O monitoramento foi engolido ali dentro de SRE, né? E eu acho que a parte de negócios, ela é muito falha, a TI não consegue responder tanto a questões que executivos trazem, né? Então, o SRE veio como um apoio para isso, né? E falando nisso, você trouxe algo, acho que extremamente importante para a gente falar. Quando a gente fala de SRE, a gente está falando sobre engenharia da confiabilidade. Isso surgiu no Google, tá? E aí, o que acontece, né? Quando você entra num site e vê, por exemplo, você entrar no site, vai no pesquisador, vai no Google, eventualmente, você não vai ver, dificilmente você vai ver o Google fora do ar, dificilmente. O Google, ele criou, né, foi lançado pelo Google SRE justamente para trazer confiabilidade para o site, para o buscador. E isso se estendeu a diversos outros produtos do Google, e a SRE ela é muito difundida no próprio Google por conta disso, de maneira geral. E vamos lá, você vai entrar no Google e vai ver que ele está fora do ar. A primeira coisa que você vai entender e vai ver, falar assim, eu estou sem internet. Você não vai imaginar que o Google está fora do ar. E pode acontecer. E pode acontecer. Então, o Google criou a disciplina de SRE como um foco na engenharia, justamente para trazer confiabilidade. O que é confiabilidade na prática? Eu chegar no resultado, no mesmo resultado, diversas vezes. Então, assim, se eu tentei A, resultado A. Se eu tentei B, resultado A. Se eu tentei C, resultado A, isso significa que o meu site, meu sistema, eventualmente é confiável. E tem uma frase que eu gosto bastante. Confiabilidade é a parte mais importante de qualquer produto. Se o seu site, se o seu software ele não é confiável, desculpa, ele não presta. Ele não resolve um problema, não resolve uma dor. Então, confiabilidade, SRE, tem muito a ver com isso. Então, agora eu fiquei me perguntando, o que é SRE de verdade? SRE trata especificamente da confiabilidade sobre um produto que eu tenha eventualmente. Então, vamos lá, eu vou trazer um pouquinho para o cenário do e-commerce, tá ok? Eu venho do cenário do e-commerce. Então, imagine o seguinte, eu estou no meio da Black Friday, certo? Eu tenho um nível de acesso, uma capacidade de acesso que chega a 10 vezes mais um público do dia a dia, certo? E aí, o que acontece? Será que eu planejei corretamente a capacidade do meu e-commerce para suportar uma demanda de 10 vezes mais pessoas comprando ali? É uma pergunta que eu preciso fazer. Por que eu faço essa pergunta? Porque se eu tentar comprar alguma coisa e eu não conseguir, significa que o meu site não é confiável. Ele não é... A confiabilidade é um atributo de qualidade da arquitetura de software. E aí a gente já começa a relacionar uma coisa com a outra. Então, confiabilidade ele é um atributo de qualidade da arquitetura. Então, para eu manter o site no ar e confiável, eu tenho que seguir isso de uma certa forma. Mas aí, Letícia, hoje muita gente fala de SLI, SLO, SLA. É só isso mesmo? Boa pergunta. Não é só isso. Fui eu que fiz, hein? Boa. Mas é uma boa pergunta, porque realmente acho que, em suma, quando a gente olha para a SRE, é muito comum a gente olhar ali para os agreements, para a operação, para toda a parte de como a gente vai medir, como a gente vai, enfim, manter, considerar que aquele sistema está estável. E não é só isso, né? Quando eu comentei no começo, né, sobre cultura, né? Acho que vai muito além. A gente tem esse viés ali de como a gente leva isso para o negócio e como SRE ele impacta nisso, né? Acho que até trazendo um exemplo no meu contexto, eu trabalho em times de plataforma, então voltado para mobile.
Enfim, o time é gigante, a gente trabalha em várias vertentes ali, mas uma das nossas preocupações, por exemplo, vai num viés técnico, que é o tempo de abertura do aplicativo, então... Que é maravilhoso, né? Diga-se de passagem. E aí, um desafio que a gente tem é como a gente melhora o tempo de abertura. E não puramente porque isso... as pessoas engenheiras querem reduzir milissegundos do tempo de abertura de um app. Mas não, a gente consegue olhar, cruzar as métricas de negócio que a gente tem nossos guardrails ali que a gente olha para os nossos produtos, por exemplo, eu esqueci de comentar, mas eu trabalho numa instituição financeira, então a gente olha ali para métricas de negócio, olhando conversão de, por exemplo, de Pix, enfim, vários outros pontos, e o quanto isso consegue realmente ter uma relação direta com o tempo de melhora de abertura do app. Porque é aquilo, você está numa Black Friday, você quer fazer a compra de um produto, né? E aí você quer abrir o app logo para poder, por exemplo, usar seu cartão virtual e demora lá uns seus 10, 12 segundos e fala, poxa, eu vou para outro app, né, de outro banco e vou usar ali e dar sequência. Então, acho que tem esse ponto ali em relação a negócio, mas também acaba envolvendo alguns outros pontos em relação à cultura blameless. Então, quando a gente fala, enfim, né, a gente trabalha com software, a gente está sempre evoluindo, consequentemente, a gente vai ter problemas acontecendo, erros em produção e tudo mais, e o como hoje a empresa, enfim, os times, eles lidam com esses erros, né, de não ser essa cultura de... Principalmente trabalhando em plataforma, né? Às vezes, quando a gente mexe nas coisas, a gente acaba impactando a estrutura do aplicativo como um todo, né? E o quanto isso é visto, né? E é tratado ali dentro da empresa. Então, seja... né? A gente fala... Talvez eu vou queimar a pauta aqui, mas fala sobre post-mortem, de olhar para o problema, né? Conseguir construir a linha ali desde o momento que aconteceu, qual foi a causa raiz, né? Como foi mitigado e quais são as possíveis ações ali posteriormente. Então, acho que, assim, em resumo, para mim, não é só SLA, SLI, SLO. A gente olha também para esse viés de cultura blameless, olha para o viés de também definir, por exemplo, o error budget para as coisas. Mas eu vou deixar meus colegas falarem um pouco mais, senão eu vou tomar todo o tempo aqui. Brandão? Eu acho que o SRE surgiu lá no Google com o intuito de tratar a infraestrutura como software, né? Então, veio tudo isso que a Letícia falou. Dentro da engenharia de software, você trata análise, dados e etc. E coisa que a gente não tinha antigamente na infraestrutura, Sim. né? A gente simplesmente tinha um monitoramento, vamos dizer, estático da coisa, né? Então, tá funcionando, tá ligado? Tem 100% de CPU, não tem, tal. E o SRE, ele traz todo não é um framework, mas, né? Práticas baseadas lá no DevOps, que tá ligado à agilidade e tal, de você administrar tudo isso, né? Da infraestrutura e tal. Eu acho que quando a gente usa o exemplo da Black Friday, ele é muito pontual, né? Você fala assim, na Black Friday, então SRE, né? E não, quando você fala, por exemplo, instituição financeira, hoje você abre uma conta de casa. Então, se o seu aplicativo não está abrindo rápido, se você não tem uma responsividade ali, você abre conta em outro banco, né? Sem sair da sua cadeira, né? E aí que está a importância de você ter essas métricas de negócio e fazer ter agilidade de mudança, né? Um ponto que a gente precisa falar, que vai muito além de SLI, SLO, SLA, error budget e post-mortem e tal, tudo mais. Depois eu acho que a gente pode definir o que são essas sopas de letrinhas. Eu acho que vale a pena. Mas antigamente, quando a gente começou a era de SRE, a era de monitoramento, uma série de coisas, o foco principal estava exatamente em questões técnicas. Por exemplo, eu vou monitorar uma API que faz o Pix, teoricamente. Eu vou monitorar a API que faz o fechamento do pedido. Por que é além de SLI, SLO e SLA? Porque hoje a gente precisa olhar para o produto como total, a gente precisa olhar para a jornada como um total.
Não adianta eu olhar uma API isolado, vendo o response time, vendo o error rate dela, vendo uma série de coisas, sendo que antes dessa API eu tenho problema. Então, a jornada eu preciso monitorar. E é essa uma das bandeiras que eu defendo sobre a SRE. Não olhe especificamente, não olhe de maneira isolada um endpoint, uma funcionalidade ou aquilo. Olhe para a jornada e entenda quanto de experiência para o cliente você está trazendo ou não trazendo. Então, por isso que eu falo que é além de SLI, SLO e SLA. Isso é legal. Se você olhar só a API, você tem monitoramento. Eu tenho monitoramento. Se você olhar a jornada, você tem SRE. Exatamente. Se a gente conectar essa questão técnica olhando para o lado estratégico, quando as empresas começam a se mexer? Quando o dinheiro passa a faltar, quando o dinheiro começa a ir embora. Eu tenho uma frase que eu utilizo inclusive na empresa que eu trabalho, que é: empresas perdem dinheiro todo dia e nem sabem como. Então, assim, as empresas perdem dinheiro. E muitas delas não sabem nem o porquê que estão perdendo dinheiro. Por quê? Infelizmente, invariavelmente, erros em software vai acontecer. Não é se, mas sim quando, certo? Se você quiser saber se seu software vai funcionar com escala ou não, põe escala no seu software que você vai ver que ele não vai funcionar de imediato. 1.000 é diferente de 10.000, 10.000 é diferente de 100.000. Tudo muda, tudo muda. E aí, o que acontece? Então, quando a gente fala de mover ponteiros estratégicos, especificamente na pergunta que você fez, a gente tem que, de fato, conectar negócio com tecnologia. Vou trazer um cenário, de novo, do e-commerce. A cada 1 segundo lento no processo de checkout, eu tenho 7% a menos de conversão. Então, isso, para mim, impacta bastante. Por exemplo, na instituição financeira onde a Letícia trabalha, ela tem os indicadores de negócio que, quando um soluço acontece dentro da aplicação, vai movimentar alguma coisa lá, assim como com o Brandão. Então, a gente começar a relacionar essas questões de negócio com técnica é extremamente importante. E, principalmente, é quando o técnico ele mexe o ponteiro do negócio. Outro caso que aconteceu... imagina que uma latência no disco, e isso aconteceu com um grande e-commerce. Eu peguei o caso, tem o post-mortem também na internet. Um grande e-commerce, ele sofreu uma latência em disco. A empresa teve uma consequência muito grande em perda financeira. Mas repara, que foi uma questão técnica que envolveu o financeiro. Então, por isso que as duas coisas precisam andar em conjunto. Eu acho que aconteceu essa mudança na transformação digital, né? Quando as empresas passaram a sair do analógico, do offline e começaram a digitalizar processos, né? Você tinha que ligar essas coisas, né? Então, eu trabalhei já em canais digitais que você tinha atendimento telefônico antes, você tinha no offline lá pessoalmente, e quando você passa a ter canais digitais, né, as pessoas começam a se perguntar, tá, mas está movimentando, a pessoa está tendo acesso, eles estão chegando, eles estão conseguindo abrir, quanto tempo está demorando esse chamado, como é que eu estou resolvendo, né? Então, a transformação digital trouxe isso porque ela digitalizou processos e aí você começou a conectar esses pontos, né, que antes... por causa de ser offline, você não conseguia, às vezes, nem medir, né? Então, você preenche um formulário e entrega não sei onde. Agora, você faz digitalmente, né? Graças a Deus. Né? Letícia, como é que a gente faz para criar times de SRE em harmonia com outros times que estão num projeto? Boa. É um processo. Acho que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. Já venho trabalhando em um time de plataforma mobile há 5 anos. E quando eu entrei, éramos em 3 pessoas. Então, 3 pessoas suportando um dos maiores apps de instituição financeira. Mantendo ali, até então, né, na época, olhando para CI/CD apenas. Mas, ao longo do tempo, né, depois desses 5 anos, a gente tem 70 pessoas. Então, acho que o primeiro ponto sim, vai ser um trabalho meio de formiguinha. Acho que tanto do viés técnico, né, de entender ali as necessidades do negócio, conseguir
quase fazer a estrutura ali acontecer para aí sim entendendo os problemas e resolvendo aos poucos. Então, no nosso caso, a gente realmente, puramente começou a focar na parte de CI/CD. Com o tempo, a gente foi entendendo que toda a questão de core components, por exemplo, do app, então, tudo que envolve HTTP, storage, inicialização do app, era interessante ter um time dono justamente por isso, né? É algo tão trivial, básico para todos os times de produto, e o quanto não estar saudável, não estar funcionando essas coisas vai realmente impactar o negócio de o app estar indisponível para o cliente, ou então uma feature está mais lenta. Então, a gente começou a entender a necessidade de olhar para isso, e aí a gente foi evoluindo. Então, hoje a gente tem time voltado para melhorias da nossa plataforma de clickstream. Então, acho que a gente fala muito ali, acaba envolvendo a SRE também no contexto de experimentação, né? Assim como a gente acaba distribuindo algo para o nosso cliente, uma nova feature e tudo mais, como a gente entende que aquilo está sendo, que está tendo uma boa retenção, que realmente o fluxo, né, o REPF ali esperado, está tendo o retorno disso ali em relação ao investimento que foi, e a experimentação permite isso, mas obviamente com o time conseguindo suportar plataformas, né, e apoiar os times de produto a conseguirem fazer isso. Enfim, né, se eu falar todos os times aqui, talvez eu vou ficar bastante tempo, mas acho que o meu ponto principal vai começar aos poucos, vai ser um baby steps ali, de conseguir vincular não só a engenharia, mas também a parte de negócio e estruturando coisas básicas ali que talvez hoje a engenharia não tenha, né, porque, enfim, essa empresa às vezes é pequena e tudo mais, mas eu acho que é isso, assim, não tem uma bala de prata. Eu acho que a gente foi aprendendo, errando, fazendo times, desfazendo times. E, enfim, a gente acha que ainda, mesmo com 70 pessoas, a gente ainda está aprendendo em como... acho que só vou te dar a fala, Tartari, mas só para complementar que até foi um aprendizado recente que a gente teve, que, enfim, a vertente que eu estou agora olha muito para as questões de Servant-Driven UI. Então, a gente tem uma plataforma para possibilitar a engenharia codificar em back-end as telas que vão para o mobile, para evitar, por exemplo, que a gente precise passar por todo o processo de release train, de review das lojas. E isso também, quando a gente olha, como a gente traz confiabilidade também para o sistema e tudo mais. E um dos pontos que a gente fez de melhoria nisso foi o tempo de leitura do storage, do device. E a gente estava puramente visão técnica, de tipo, não, a gente só quer melhorar o tempo. E aí, enfim, com uma pessoa business analyst, obviamente, muito focada ali em dados, conseguiu apoiar a gente e conseguimos falar que, acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que realmente teve um fator bem significativo que mudança de performance, então o tempo de leitura do storage acabou gerando uma relação direta em conversão de clientes fazendo Pix, por exemplo. Então, foi uma coisa que você acha que é algo muito distante e que a gente, assim, naquele momento, né, a gente nem pensou que poderia ter uma possibilidade de melhoria de negócio ali nesse sentido. Assim, acho que tem as suposições, né, mas realmente ter o dado ali ajudou bastante. Isso é interessante que você está falando, porque puxa um gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer. Boa. Que é, latência e erro, então, não são mais... são métricas que podem ajudar você a construir o sucesso desse negócio, mas não só elas, né? Exato, Eu acho que, até pensando, né, em começo, talvez pode ser boas métricas para seguir, porque se você está iniciando ali essa estrutura, essa cultura de SRE, são métricas relevantes e a gente usa também isso, então a gente olha, né, nesse caso eu tô falando, nosso time olha para milissegundos, então a gente olha para latência, a gente olha para a abertura do app, olha para erros também, mas de fato não é só isso, né? Então a gente acaba estendendo. Quando a gente está iniciando com SRE, eu gosto de uma primeira questão, eu gosto de a seguinte frase, que evoluir é melhor do que revolucionar. Exato. Certo? Quando a gente pensa dessa forma, a gente não vai conhecer todas as métricas, a gente não vai saber todas as questões que estão acontecendo. SRE, se você pegar o livro, eventualmente ele vai falar nas 4 métricas de ouro, né? Que a gente está falando de latência, error rate, throughput e saturação, que são as métricas
Bom, com elas já é um baita ponto de partida. Sim. A gente já consegue saber se alguma coisa vai ou não. E aqui, até mesmo nos bastidores, a gente estava falando até de uma analogia aqui. Se eu for pegar aqui um exemplo, um hemograma, ele te dá bons indicadores, né, bons marcadores se a sua saúde está bem ou não. Não muito diferente sobre SRE. Né? Então, eventualmente, eu tenho a questão de colesterol, eu tenho lá o LDL, HDL, eu tenho uma série de coisas. Mas a questão é, response time, por exemplo. Por que ele está lento? Por que meu site está lento? Não é o response time o causador. O response time é um sintoma, é uma causa. Eu tenho que ir atrás disso. E aí, falando aqui de .NET, eventualmente, eu preciso olhar para indicadores mais abaixo. Como que está a questão, por exemplo, como que está o uso de thread, por exemplo? Eu tenho eventos de thread starvation, por exemplo. Meu garbage collector, eu tenho mais incidência de garbage collector rodando em G2 ali, teoricamente, o que faz aumentar eventualmente uma CPU. Isso faz com que, eventualmente, eu tenha um response time mais alto na minha aplicação. Repara que o hemograma, ele vai te dar marcadores. Isso daqui não tá bom, mas isso vai ser causado e você vai perceber com algumas outras métricas. E como que você percebe? Aí é onde que a gente falou sobre SLI e SLO. SLA a gente fala depois. Então, os SLIs são os marcadores do hemograma, certo? Tá aqui. O SLO, bom, que são objetivos do nível de serviço. No e-commerce, por exemplo, se a cada 1 segundo acrescentado no processo de checkout eu tenho 7% a menos de conversão, eu já tenho uma visão de negócio. Então, o que eu preciso fazer? O que faz a minha aplicação no processo? São perguntas. Faça perguntas inteligentes, você vai ter respostas boas. O que faz a minha aplicação ficar lenta no processo de checkout? Bom, bacana. Eu não tenho incidência de cache. Ok. Eu vou direto no banco de dados. Ok. Eventualmente, eu estou trazendo uma lista muito grande de simulações de frete que eu estou pegando em vários endpoints diferentes, vários prestadores diferentes. Ok. É a melhor arquitetura? É a melhor forma de fazer? Como que a gente consegue reduzir o tempo baseado nisso? É isso que eu resumo toda essa questão. Então, por isso que eu falo que evoluir é melhor do que revolucionar. Eu não vou revolucionar o meu sistema da noite para o dia. Eu preciso medir. Tem aquilo lá, né? Tem a velha frase, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define. Se eu não defino o que eu vou medir, que são as minhas métricas, eu não vou conseguir gerenciar o meu sistema, eu não vou conseguir gerenciar o meu negócio. Bacana. Brandão, como é que a gente faz para transformar erros e falhas em aprendizados para o time? Você que vive nesse mundo do SRE. Eu acho que esse é o grande ponto, porque, como a Letícia falou do blameless, né, a cultura é muito importante nesse momento. A gente precisa entender, como a gente falou no início, que erros vão acontecer. Isso é inevitável na TI, né? Não existe sistema que não vá dar erro, não existe sistema infalível, e você também pode sofrer por qualquer outro motivo, sei lá, pane elétrica, né? Ainda mais quem mora em São Paulo, né? Ainda mais quem... outro dia eu tive esse problema com aquela última chuva, tive problema de sistemas. Então, assim, isso vai te causar um problema e aí é a forma como a sua equipe vai atender a isso é que vai mostrar a sua eficiência e o quanto de qualidade você vai extrair, né? Então, eu acho que desde o início, entender que é um trabalho cooperativo, é um trabalho em que as pessoas elas vão contribuir enquanto elas não forem pressionadas, ou você dá espaço para o aprendizado. Muitas vezes, em sala de crise, a gente já teve que buscar algum log, só que a gente precisava resetar um sistema e ia perder o log. Então, é preciso manter a calma para, deixa o pessoal tirar o que eles precisam, porque senão eu não vou ter aprendizado disso. E eu tive um caso muito emblemático para mim, que foi, eu tinha contratado uma pessoa e acho que tinha um mês, alguma coisa assim, e ele apertou o botão errado, né, e derrubou
uma parte considerável lá. Eu estava numa plataforma bem grande de nuvem e tal. E a vida que segue. E a pessoa ficou desesperada nisso e tal. E aí é acalmar. Ter uma liderança forte para você suportar mais psicologicamente as pessoas do que tecnicamente e deixar elas fazendo o trabalho delas, né? Então, acho que opa, desculpa. Não, eu ia comentar, você falou de um ponto muito específico, que é a eficiência, e acho que quando a gente olha para erros ali, a gente foca muito em eficiência operacional, né? Então, se você tem todos esses pontos que o Brandão comentou, pelo menos pegando ali o processo de post-mortem que a gente faz, não é apenas só resolver o problema, né? Que acho que é o fator mais comum, né? Ah, teve um bug, teve um crash, só resolve, ponto, é isso. Eu gostei do que ele falou assim, soluço. Então, a gente tem que olhar para todo o histórico ali, desde o momento que o problema foi identificado e como foi mitigado, e depois quais, né? Geralmente quando a gente só mitiga, né? A gente não resolve. Exato. E aí depois a gente vai para a parte de solução, e isso a gente pensa em conjunto com todas as pessoas envolvidas. Então, no nosso caso, quando acaba afetando o cliente, a gente envolve as pessoas de atendimento, porque quando o crash acontece, você está impedindo o cliente de usar algo, quem está lá na linha de frente, né, dando suporte para os clientes são o atendimento. Então, a gente envolve todas as pessoas ali realmente nesse processo para ter a discussão e, enfim, entender as motivações e quais são os próximos passos, muito nesse viés de o que a gente faz para não acontecer de novo, né? O Brandão, ele falou algo que muito me chamou a atenção e eu me submeteu a uma situação. Imagine você em casa num sábado, né? O WhatsApp começa a apitar falando, principalmente nesse e-commerce, o diretor principal ali de vendas ali, né? Ele falou, o site não está entrando, o site não está entrando, o site não está entrando. Aí alguns de um lado, não, tá normal. E eu, por exemplo, tá normal. Não tá entrando, não tá entrando, não tá entrando. Beleza, montamos o War Room. E assim, qual que é a principal questão? Cara, mantenha a calma. Pessoal que cuida de SRE. Primeira questão, mantenha a calma. Vão falar, vão espernear, vão fazer um monte de coisa. Não tá vendendo. Ok, mantenha a calma. Aí tem uma questão que a gente chama de consciência situacional, que veio da aviação, isso daqui que é... Puxa, eu preciso compreender, eu preciso entender e eu preciso agir. Então cara, primeira coisa que você precisa fazer, compreenda o problema, entenda exatamente como... Vai ver. Situação, Zona Sul, gente, é isso mesmo, tá? Zona Sul, o site não entrava. Zona Leste, Zona Norte, tudo mais, o site entrava. Como que isso acontece se eu estou digitando www.meusite.com.br? E a gente demorou para até identificar que existia um erro de rota no backbone, teoricamente, que oferecia a Zona Sul. E quem imaginava que isso ia acontecer? Ninguém. Quem imaginava? Aí acionamos, por exemplo, a provedora de CDN para poder mudar isso, e faz rota daqui, faz rota de lá e vai. Mas, a princípio, qual que é o problema principal? O site não está vendendo. E tá tudo bem. E é o que vai acontecer. O site não está vendendo. Mas aí você precisa tranquilizar. Foi o que eu falei. Compreender, entender e agir. Compreendemos que, de fato, temos um problema. Entendemos o problema e agora agir. Entendeu? Essas são as três principais questões. Eu tinha um ponto lá que entravam pessoas de negócio junto com as pessoas técnicas, né? Então, você precisava desse feedback de, tal coisa não está acontecendo e tal, e as pessoas técnicas resolvendo na mesma sala. Isso dava muito errado, porque as pessoas de negócio começam a trazer, às vezes nem de uma forma boa, educada, tudo, mas começam a trazer dados que te dão pressão, né? Então, a gente separou isso. E a gente blindou o time para que eles pudessem trabalhar, e aí tinha uma comunicação que a gente fazia, um papel, eu atuei nesse papel de levar essa comunicação para fora, de tempos em tempos, tal, e o time simplesmente ficava lá resolvendo, né? Eu estruturava o time no War Room pelo menos o seguinte: eu vou ter uma pessoa que vai ser responsável, as pessoas que vão ser responsáveis por investigar. Eles vão fazer deep dive, vão atrás, vão ver log, vão ver tudo. E eu tinha uma pessoa para comunicar, justamente para essas pessoas não estarem sendo influenciadas, porque, assim, gente,
É importante que todo mundo saiba que a conversão caiu. É importante que todo mundo saiba que as vendas não vêm. É importante que todo mundo saiba que, eventualmente, já aconteceu dois grandes e-commerce tiveram um cenário muito catastrófico esses tempos atrás, que é de roubo de informação, de invasão. Uma deixou de ganhar quase 5 bilhões em 2 dias, o que é... E a outra está sofrendo as consequências até hoje que está deixando de existir. Então, o que acontece? Eu sei que tem a pressão, eu sei que tem tudo. Papéis. Determine papéis sobre quem faz, quem não faz. E assim, eventualmente tem um amigo que apertou a tecla errada. Eventualmente tem. E tá tudo bem. Essa parte de gestão de incidentes, eu acho que é bem importante qualquer time, qualquer empresa ter definido, justamente por isso. Quando a gente olha num âmbito maior de, enfim, empresas de grande escala, como você mantém a comunicação né, por exemplo, a aplicação não está abrindo, os clientes não estão conseguindo finalizar a compra para uma empresa que tenha lá mais de seus 1.000 funcionários. E aí, para que não entre todo mundo na chamada ali, fica uma perguntando uma coisa, outra. Então, realmente, é bom ter esses papéis definidos, né? Lá onde eu trabalho, a gente chama o point, né? Que é a pessoa que fica ali responsável por liderar a investigação. E o cons, que é a pessoa que literalmente faz só a comunicação. Então, a gente tem a nossa ferramenta principal de comunicação do time, da empresa, na verdade. E ali vai sendo feitos updates, justamente porque quando impacta o cliente, as pessoas que estão na linha de frente, que é atendimento, precisa saber, né, que caminho seguir ali, que alternativa dá para os clientes, enfim. Então, acaba sendo bem importante para diminuir um pouco dessa pressão do time de engenharia que está ali focando, tentando resolver, mitigar o problema, como também, né, a gente conseguir, do lado de negócio, manter as coisas minimamente apaziguadas, né? Eu acho que esse que é o importante. Tem os dados de negócio, sim, você tem que ver o quanto de prejuízo deu, quanto de conversão não foi, tudo, você precisa de ter tudo isso. E tem também as questões técnicas. Junta os dois e fala assim, bom, a partir de agora, nós vamos fazer isso, justamente para poder mitigar isso, e fazer com que a coisa não aconteça. O nosso lema era assim, era exatamente assim que a gente trabalhava. Puxa, a gente precisa garantir que falta de estabilidade ou instabilidades prejudiquem os nossos clientes e sistemas parceiros. Era isso que a gente tinha que fazer. Essa era a missão do time de SRE exatamente nesse lugar. E é onde que eu tenho sempre mostrado, sempre feito nas consultorias que eu participo, enfim. Mas SRE, você entende que ele é só para grandes empresas? Ou você acha que startups, pequenas empresas podem utilizar também? Não, vou ser muito direto, acho que eles também vão poder ajudar. Não é para grandes empresas somente. É para a empresa que está começando. Afinal de contas, se confiabilidade é a parte mais importante de qualquer serviço que você faça, se não for confiável, ele não serve. Então, indiferente se é empresa grande, média ou pequena, a gente precisa tratar. É lógico que a gente não vai, eventualmente, numa empresa pequena, colocar um SRE em cada squad. Não, desculpa, gente, só vai aumentar custo, não vai fazer muito sentido. Então, eu preciso meio que dançar conforme a música. Mas, sim, aconselho que todas as empresas passem a olhar SRE com uma perspectiva diferente. Olhe justamente para a jornada, não olhe em caso específico, e isso pode ser empresa de 30 bilhões, pode ser uma empresa de 1 milhão, indiferente. Se eu estou oferecendo um serviço, indiferente. Então, eu iria para esse cenário. Meus amigos aí podem complementar. O cenário grandes empresas já é consolidado, né? Você precisa. Mas eu diria que startups, elas se usam de SRE para ganhar confiança, né? Então, imagina que você está fazendo um MVP, que você está lançando alguma coisa. Como é que porque você vai lançar alguma coisa qualquer, e essa é a ideia, né? O mais rápido possível e tal. E como é que você vai melhorando isso, né? Então, através do feedback loop, que vai estar ali nas disciplinas de SRE, vai imputar lá no desenvolvimento dados que você vai usar para melhorar o seu desenvolvimento. Então, você pode fazer uso de SRE nesse sentido também, né?
Então, não só quando você tem uma grande operação que está rodando, mas também como você crescer esta operação, né? Um ponto importante. Desenvolvedores, não desenvolva e mande para a SRE cuidar, tá? Claro. Não desenvolva e mande para a SRE. Cara, eu vou desenvolver, eu vou entregar de qualquer jeito e SRE que se vira. Não existe isso, tá? Como a Letícia falou, como o Brandão falou, é questão cultural. Então, eu preciso trazer os times para jogar o jogo junto e mostrar por que a gente mede e por que as métricas desculpa a redundância, por que as métricas que a gente mede impactam em A, B, C e D. Porque isso vai determinar também a qualidade que você entrega o software, né? Lembrando do programador pragmático, o livro, ele fala, você é o único responsável pelo aquilo que você entrega, por aquilo que você desenvolve. Então, a gente precisa começar a considerar que qualidade não é um opcional, esse é o primeiro ponto, e que o desenvolvedor tem responsabilidade total na entrega daquilo que ele está se propondo a fazer. SRE vai te ajudar a manter a confiabilidade. O livro ele fala, maximizar a estabilidade em produção, ela impacta que features não sejam lançadas. Maximizar a estabilidade em produção impacta que features não são lançadas. Porque, de um lado, eu tenho time de operação, outro lado, eu tenho time de produto e eu tenho o pessoal de monitoramento. Esse cara aqui, ele tá visualizando o quê? Cara, eu quero estabilidade. Esse cara tá acusando, tá tendo problema. Esse cara quer colocar o produto no ar. Então, eu tenho 3 empresas dentro de uma empresa. Se eu não equalizar e quebrar exatamente esses silos, né? Palavra bonitinha, quebrar essas barreiras, a gente vai continuar tendo 3 empresas em uma empresa. Um vai para um lado, outro vai para outro e outro vai para outro. E aí, como que a gente mantém o equilíbrio disso? Por isso que existe SLO, SLI, SLA, existe o famoso orçamento de erro, error budget, justamente para a gente poder equilibrar que features a gente precisa lançar, a gente precisa colocar coisa nova, mas também a gente precisa manter estabilidade em produção. Exato. Então eu preciso manter o contraponto. Bacana. Letícia. Eu, enfim, concordo com todos os pontos que foram comentados aqui. Acho que até pegando esse gancho da questão do error budget, né? Acho que acaba sendo um pilar importante justamente para você não ter esse entrave entre, ok, preciso manter a estabilidade e continuar fazendo com que as coisas continuem funcionando versus lançar novos produtos. Sim, vai ter momentos que talvez você vai acabar priorizando a estabilidade, porque não adianta nada você estar lançando novas coisas, sendo que a aplicação em si não é sustentável, né? Mas o error budget, justamente, acho que até para dar contexto, né? Então, dando um exemplo, vamos supor que a nossa métrica vou usar a abertura de app, porque é o que eu estou falando de app startup faz tempo, então eu vou acabar usando. Vamos supor que o nosso target ali de app startup seja de 3 segundos. Se o app estiver abrindo 99,9% das vezes, ele estiver abrindo nos 3 segundos, mas 0,1% não, a gente entende que esse é o nosso error budget e que tá tudo bem, a gente vai seguir dessa forma para não bloquear o lançamento de novas features, né? Mas se aquela métrica, né, aquele índice acaba aumentando, a gente tem uma porcentagem maior de apps abrindo em mais de 3 segundos, aí vamos lá, vamos analisar, entender a causa, e aí nisso a gente acaba, assim, pausando experimentos, rollouts, etc., justamente para garantir que essas coisas tenham uma harmonia, né? E o legal é que isso acaba impactando no cliente final. Então, por isso que a visão é olhando para o cliente, não olhando especificamente para a questão técnica. A gente sabe que existe problema, mas quem é o principal impactado? Quem está sendo impactado? Aí a gente olha para dentro de casa, entendeu? Bacana. Brandão, queria te pedir um favor. Diga. Queria que você olhasse Se eu puder. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado para a galera. Bom, vá para MVP Conf. Você vai poder ver mais sobre isso, trocar ideia lá com pessoas que são da área e conhecer mais sobre os assuntos aí de SRE e outros. Bacana. Letícia. Agora, para essa Para câmera aquela aqui, câmera.
Bom, galera, acho que eu vou reforçar o ponto do Brandão. Venham para o MVP Conf. Acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para conseguir trocar um pouco mais de experiência, né? E pensar ali que o SRE ele ajuda, né, em vários aspectos, não é só engenharia, a gente olha para a consistência e confiabilidade da aplicação. E, enfim, baby steps, começar ali aos poucos e chegar ali num momento que está realmente consistente, negócio e engenharia se conversando muito bem. Bom, vamos lá. Sem dúvidas, venha para o MVP.com, tá? Sem dúvidas. E o legal é que não somente SRE, mas diversas outras disciplinas vocês vão poder encontrar. E também com muita gente boa. Muita gente muito boa, conhecedor do assunto. E aí, a mensagem que eu quero deixar é que nós, como SRE, a gente é meio que os pessimistas construtivos, né? Que a gente se prepara para o melhor, mas sempre vai aguardar pelo pior e vamos deixar a coisa acontecer. E principalmente que quando a gente está adotando SRE, pessoal, acho que o ponto importante aonde que eu consigo ajudar a companhia ou no final do dia faturar mais e gastar menos. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa pensar, como qualquer outra iniciativa de tecnologia que a gente venha fazer. Aproveitar que você está com a palavra, como é o seu momento pausa na programação? Aquela hora que você relaxa, recarrega a sua energia? Eu gosto muito de estar com os meus filhos, estar com a minha esposa. Eu gosto muito de teologia, então eu leio bastante. Teologia eu leio de forma geral, mas eu gosto de ler bastante. E estar com os filhos e estar com a esposa, não existe nada melhor, né? Então, é isso que eu faço. Bacana. Letícia? Bom, gosto de muitas coisas, assim, que me ajudam a dar essa pausa na programação, mas acho que nos últimos anos tem sido a prática do tênis de mesa. Eu pratico tênis de mesa, então, ou ping-pong, porque aí é o esporte, né, não a brincadeira em si. Então, para mim, acho que tem o fator saúde, né, que sempre muito bom, a gente está ali de forma ativa, mas também é muito gostoso, né, ver a evolução técnica ali de enfim, né, um dia competir, quem sabe, na vida. Mas acho que é isso e, não sei, passar um tempo em casa, assim, sou bem caseira e fazer um cafezinho. Sempre bom. Por sinal, eu tenho um repositório de indicações de café, quem quiser, em São Paulo, lá no GitHub, só me procurar. Tem um repositório que dou todas as indicações dos melhores cafés aqui em São Paulo. Onde comprar e onde ir. Uau, que legal. Fora a meia, né? Gente. É que justo hoje eu não vim com meia, mas assim, eu tenho uma coleção, eu não faço a conta, porque talvez eu fique meio triste, mas eu tenho uma coleção imensa de meias coloridas diferentes, eu adoro. Justo hoje eu não vim, né? Mas disfarce, ninguém tá vendo meu pé. Mas é isso, eu tenho esse hobby aí faz alguns anos. Bacana. Como é o seu momento pausa na programação, Brandão? Então, eu também gostaria de falar assim, leiam, né, tal, mas é uma coisa que eu não tenho feito aí ultimamente, mas vou deixar aqui, a gente falou de SRE, leiam um livro lá de SRE, Phoenix Project, e tem vários livros da IT Revolution, acho que falam sobre esse tema, né? Mas a minha pausa na programação nos últimos 3 anos tem sido cuidar de 2 threads, que é o Arthur e o Anthony, né? Então, estão há 3 anos e 1 ano. E basicamente é tudo que consome meu tempo nesse momento. Às vezes eu acho alguma coisinha ou outra para fazer, mas estar com filhos montando cabaninha. No talo, né? Não, tem um que se tivesse monitoramento, um tá sempre 100%, estourando assim lá, vermelhão. Mas é isso. Obrigada, pessoal. Show, massa. Obrigado. Obrigada. Meus amigos, minhas amigas, quero aproveitar e incentivar você a seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais, se conectar com esses 3 especialistas. Na descrição aqui do vídeo, nós vamos deixar o contato deles. Sigam eles, porque sempre eles compartilham coisas super interessantes e vocês, não só sobre SRE, vocês vão poder acompanhar toda a jornada deles. Quero dizer que na descrição do vídeo também vai ter informações sobre o MVP Conf, então acompanhem a gente e estejam com eles aqui no segundo semestre. Obrigada a você que nos assistiu até agora, obrigada aos nossos patrocinadores, obrigada ao MVP Conf, até a próxima
Tchau, tchau.